A paz do Senhor Jesus a todos, amém. Você inscrito neste canal e também que faz parte do nosso grupo do WhatsApp, que a paz do nosso Senhor Jesus seja convosco, amém. Hoje, meus amados irmãos, quero estar levando uma palavra, ao seu coração, amém. Não sei quando você estará ouvindo ou assistindo este vídeo, amém? Mas antes quero fazer uma pergunta a você que acha que os problemas não vão acabar. Você que acha que os problemas não vão se findar, amém? Você que está passando por uma dificuldade, você cristão que está passando por uma tempestade, você que não é cristão que está passando por uma dificuldade, por uma tempestade, amém? Quero perguntar a você, cristão, como está a sua fé? E a você que não é cristão, quero perguntar a você, não é hora de mudar? Não é hora de buscar algo além de prazeres, né? Não é algo de ir além daquilo que achamos ser certo. Amém, meus amados? E a você, cristão, pergunto novamente, como está a sua fé em meio às dificuldades, em meio à tempestade? Amém? E quero estar levando uma palavra que se encontra em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Amém? Eu não vou ler todo o texto, mas vou tentar levar da melhor forma possível aos irmãos. Vou ler o versículo 35, amém? Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para outra margem. No versículo 16, diz assim: e eles, despedindo a multidão, o levaram no barco e outros barcos o seguiam. Amém? Vemos esta passagem uma promessa de chegada. Se os irmãos prestarem atenção no início da leitura, Jesus disse: passamos para outra margem. Amém? Quero comunicar a você, Deus tem algo melhor logo depois que você conseguir atravessar esta dificuldade, atravessar este vale, atravessar esse deserto. Porque se prestarmos atenção, no versículo 36, ele estava pregando, ensinando, a multidão. E como já era tarde, ele falou: vamos passar para outra margem. Quando Jesus fala vamos passar para outra margem, como os irmãos vão ver na Bíblia de vocês, dos irmãos, está indo à terra de Gadara. Amém? A terra dos Gadarenos. No versículo 37 diz assim: e levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco. Amém? Como a palavra nos diz, ao meio do lago levanta-se uma tempestade. Mesmo acontece em nossas vidas algo que às vezes não percebemos. Mas essas tempestades, essas provas, essas dificuldades que aparecem de repente em nossas vidas, é para nos fortalecer. Mas como que vamos nos fortalecer? Passando por ela em silêncio,
vigiando, orando e o mais importante, pedindo de Deus a força para poder atravessar. Porque Jesus nos fez uma promessa: estou convosco até a consumação do século. Lá no capítulo 28 de Mateus. Amém? Nós vamos ver esta promessa de Jesus Cristo. Ou seja, temos que nos agarrar a esta promessa e confiar somente. Que Jesus, a palavra de Deus nos diz, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Temos que estar atento a cada acontecimento, porque se na hora da dificuldade nós começamos a murmurar, começamos a lançar palavras de derrota, começamos a nos autodestruir, dependendo da palavra que lançamos, nós mesmos nos destruímos. Que a palavra, ela sai sem direção, ela acaba voltando, amém? E nos atinge. E aí nos tornamos alvo, presas fáceis para o inimigo. Porque na fraqueza abrimos brechas para que o inimigo nos ataque, dependendo do que falamos. Amém? E vemos no 38 que os discípulos, ao ver, a tempestade, ao ver que o vento, as águas estavam a encher o barco, eles temem. Eles temem. Meus amados irmãos, os discípulos estavam com o dono do milagre, estavam com o dono, o provedor da fé, vamos dizer. Ele estava com o provedor da fé. Mas eles se amedrontaram por quê? Porque não prestaram atenção no que Jesus falou a eles. Jesus disse: passemos para outra margem. Jesus falou que eles iam chegar do outro lado. Eles não se atentaram. Jesus nos fala, a palavra de Deus nos fala, de Jesus Cristo nos fala, a palavra de Deus nos fala, somos mais que vencedores. Amém? E às vezes, uma pequena dificuldade que aparece em nossas vidas, nós esquecemos dessas coisas. Nós esquecemos das promessas de Deus, de Jesus Cristo, que está aqui, dentro para nossas vidas. Aqui, meus amados irmãos, tem promessas para todos nós. Tem promessa para esta caminhada, para esta vida, desde que estejamos na direção, desde que estejamos no centro da vontade de Deus. Essas promessas só vão se cumprir desde que estejamos no centro da vontade de Deus. Às vezes, estamos caminhando todo torto e queremos receber de Deus alguma coisa. Meus amados irmãos, esta é a nova aliança, certo? Isso não quer dizer que a aliança do Velho Testamento foi anulada. Você ainda não pode matar. Você ainda não pode roubar. Você ainda não pode adulterar. Amém? Você ainda não pode levantar falso testemunho. Você ainda não pode cobiçar. Amém, meus amados? Aquilo ainda é válido. Amém? Muitos acham que porque a nova aliança, os 10 mandamentos se anulou. Não se anulou, meus amados. Porque em questão de adulterar, Jesus fala, se você olhar e em seu coração sentir o desejo, você já adulterou. Os 10 mandamentos seria, caso pego no ato, você seria apedrejado, seria morto. Assim como a mulher adúltera. Como estavam nas leis, como os judeus ainda estavam sobre a lei, andavam sobre a lei, porque Jesus diz, eu vim para cumprir a lei. Jesus andou cumprindo a lei. E quando ele traz a mulher adulta, ela foi pega no ato de adultério. Ela cometeu pecado. Aí foram testar a Jesus. E Jesus, conhecendo-lhe os corações, disse, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Por quê? Porque todos eles eram pecadores. Todos eles estavam na lei,
mas não cumpriam as leis. Aleluia, Jesus. Todos eles queriam a lei, cumprir a lei à risca, mas eles mesmos não estavam na lei. Cumpriam a lei do jeito que eles achavam que estava certo, mas eles mesmos estavam todo errado. Por quê? Porque após se favorecer em cima de sacrifício, em busca de enriquecimento próprio, em busca de moedas, de ouro, né, de bens, isso tudo é contra a lei. Porque levavam, faziam sacrifício da maneira da maneira que eles achavam. A pessoa levava um animal, eles colocavam defeito e mandasse que comprava na tenda de fulano, porque o animal de fulano era bom. Ou seja, estavam procurando para si, estavam querendo coisa para si. Amém? Lesando outras pessoas. Glória a Deus. E aqui Jesus diz ao discípulo, passamos ao outro lado. Às vezes esquecemos que temos uma promessa. Deus disse que irá buscar a sua noiva. Jesus Cristo disse, eu irei ao Pai, mas voltarei para buscar a minha igreja. Esquecemos desta promessa. Esquecemos desta promessa. Jesus prometeu que voltaria. Glória a Deus. Temos que nos agarrar a esta promessa. Temos que estar atento ao que o Espírito nos disse. Temos que estar atento ao que está neste livro, nesta palavra. Nestas promessas, temos que estar atento a estas promessas. Como que eu vou alcançar estas promessas se eu continuo pecando? Né? Não digo, ninguém é de ferro, ninguém é impassível de pecado, perdão. Ninguém é impassível de pecado. Pecamos constantemente, mas temos que ter a consciência de reconhecer que pecamos e nos colocar diante de Deus e pedir perdão. Se magoamos, temos que reconhecer que magoamos e temos que ir até a pessoa e pedir perdão. Se a pessoa não perdoar, o problema é dela, porque a sua parte você fez, você pediu perdão. O nosso trabalho é pedir perdão. Agora, sermos perdoados, só Deus que conhece o nosso coração. Se a pessoa não te perdoou, você pode ter certeza que perante Deus você já está perdoado, porque você reconheceu que errou e pediu perdão. Amém? E aqui vemos que os discípulos não prestou atenção nas palavras de Jesus Cristo. E quantos são os que não prestam atenção nas palavras relatadas dentro da Bíblia Sagrada, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo? Quantos são os que tentam distorcer esta palavra para buscar para si benefício? Quantos são os que tentam distorcer as coisas de Deus para buscar para si benefício? Nós temos que caminhar no centro da vontade de Deus, fazer as coisas para Deus e não fazer as coisas para nós. Nós vamos fazer as coisas para Deus. Somos servos. Somos criados para servi-lo, para adorá-lo. Amém? Volto à minha pergunta. Como está a sua fé em meio às dificuldades? Olha o que Jesus diz aos discípulos no versículo 40, após acalmar a tempestade. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Como é que não tendes fé? Amados irmãos, temos autoridade no nome de Jesus Cristo. Ele nos deu essa autoridade. Nós temos que aprender a usar essa autoridade. Temos que aprender a usar a nossa fé. Amém? Olha o que Jesus diz. Por que sois assim tímidos? Amém? Quantas vezes nos retraímos em algo que nós temos a capacidade de fazer. Às vezes a pessoa pede uma oração e nós achamos que não somos capazes de orar. Pede algo e nós achamos difícil, mas temos a consciência que poderíamos fazer. Temos a consciência que poderíamos orar. Amém? Porque temos autoridade no nome de Jesus Cristo. Ele nos deu sobre enfermidade, sobre
espíritos malignos. Amém? Use a autoridade de Deus. Use a sua fé em nome de Jesus Cristo. Use a sua fé. Mude a situação. Mude a direção da sua vida. Porque lá Jesus estava no barco, estava dormindo, porque ele falou que ia chegar do outro lado. Jesus tanto é que dormiu. Ele tinha certeza, mas os discípulos temeram. Temos que parar de ter medos. Temos que parar de ter medo. Amém? Quando entregamos nossa vida a Jesus, esse barco chamado vida, Jesus passa a ser o controlador. Jesus passa a guiar nossa vida. Mas para isso temos que estar onde? Dentro da vontade de Deus. Porque a partir do momento que nos desviamos, não é que Deus te abandona. Ele simplesmente deixa você ir por onde você acha que está certo. Amém? Jesus não quer você à força. Deus não quer você à força. Deus não te quer forçado. Deus quer você com o coração nas mãos dele, entregando a ele o seu coração. Amém? Esta é a palavra desta tarde. E saudo mais uma vez o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus e peço em nome de Jesus Cristo, use a sua fé, use a autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele lhe deu essa autoridade, Ele lhe concedeu essa autoridade. Amém? Use-a para o bem, em nome de Jesus. E entregue a direção, entregue o leme do seu barco nas mãos de Jesus. Amém? E o melhor Ele fará a cada dia na sua vida. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Amém?